Vai subir não? Pode subir. Sua mãe não é criança? Salmos, capítulo de número 42 e versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da tua presença. Amém? A mensagem que eu quero trazer hoje é sobre desânimo espiritual, porque eu tenho visto, ultimamente, muitas pessoas às vezes estarem desanimadas com a situação que nós estamos passando, com a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos passando uma situação difícil que não é fácil. Muitas famílias estão perdendo entes queridos, muitas empresas estão falindo. Eu não posso afirmar aqui o que realmente está acontecendo no mundo, mas de uma coisa eu sei, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da situação do que está acontecendo. E eu tenho certeza que tudo que acontecer, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você vê que o pastor hoje, ele ia vir pregar aqui. Eu fui chamado de última hora. Eu não ia trazer nenhuma mensagem aqui, porque o pastor ficou preso no trânsito. No trânsito, Não foi preso não, senão eles entendem errado aí. Ele foi preso no trânsito. Aí ele ficou preso porque teve um acidente na estrada e ele não pôde comparecer. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que faz. E eu fui chamado de última hora para trazer essa mensagem. E eu tenho certeza que Deus, por mim não, mas por Deus mesmo. Deus, às vezes, Ele usa os instrumentos. Nós não somos nada, apenas instrumentos. Mas Deus usa os instrumentos para falar no coração das pessoas. Então eu trouxe essa palavra sobre desânimo espiritual. Porque tem certas situações que acontecem na vida da gente, que às vezes Deus permite para nos mudar, para nos moldar. Mas tem certas situações também, que às vezes acontecem na nossa vida, que nós começamos a desanimar espiritualmente. Tudo é permissão de Deus, até mesmo Satanás te tocar é permissão de Deus. Só que a diferença é como nós reagimos a essas situações. Às vezes tem pessoas que reagem de uma forma e pessoas que reagem de outra. Mas o que nós temos que usar essas situações é para que nós cresçamos com elas e não desanimamos. Porque o inimigo, do mesmo jeito que Deus vai tentar de tudo para te trazer para a presença dele, o inimigo também vai. Do mesmo jeito que nós evangelizamos as pessoas lá fora, o inimigo também às vezes nos evangeliza, nos tenta levar para o lado dele. E às vezes é através do desânimo que nós passamos a sair da presença de Deus. Às vezes por causa de um desânimo que você está sentindo dentro de você. Às vezes não é algo que está no seu controle. É algo que vem sem você planejar, sem você querer. Às vezes você está lá tão animado com Deus, adorando, louvando, mas de repente você começa a não sentir vontade de adorar, você começa a não sentir vontade mais de buscar. É nesse momento que você tem que usar a sua fé. Porque nem todos os cultos nós vamos sentir a presença de Deus. Nem todos os momentos, todas as horas, nós vamos sentir a presença de Deus. Mas a fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, se você não está sentindo nada, se o diabo está tentando te desanimar, creia, não sinta, creia. Creia que Deus ele está presente na sua vida, creia que Deus está no controle de tudo. Porque o diabo ele vai tentar tirar o que você está sentindo, ele vai tentar colocar um desânimo em você, que você não vai sentir a presença de Deus. Você não vai sentir de orar. Você não vai sentir de adorar. Mas é nesse momento que você tem que usar a sua fé e provar que a sua fé é maior que o desânimo que o inimigo tenta colocar na sua vida.
Você vencer essa batalha contra o desânimo espiritual. E para isso você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas saiba de uma coisa, você pode até não sentir, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele habita em você. Se você não sente, creia, porque a palavra está dizendo isso. Não sou eu, é a palavra que está dizendo isso. Se você é alguém de Deus, está desanimado, creia que o Espírito Santo está aí. Porque às vezes, você acha que está sem o Espírito Santo, você acha que está sem a presença de Deus, mas a Bíblia diz que Deus, ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes, quando você está fraco, aí é que você está forte. Quando você se sente fraco, aí que você é forte. Porque você reconhece que a força, ela só vem de Deus. Quando você vira para Deus e fala, eu estou fraco, eu estou desanimado. Aí Deus fala para você, não, então agora eu vou te mostrar que a força vem de mim. A força para nós vencermos as batalhas, a força para nós vencermos o desânimo espiritual, ela vem de Deus. Porque até mesmo a fé é algo que Deus nos dá, é algo que Deus nos deu. Então nós temos que usar essa fé para vencer o desânimo espiritual. Aí você me pergunta, por que você trouxe esse versículo? Olha o que diz essa palavra. Por que está abatido a minha alma e por que tu perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação de sua presença. Essa palavra aqui, se você for observar bem, ela não se trata de uma oração. Você pode perceber aqui que o salmista, ele não está orando a Deus, porque a oração a Deus é uma conversa que nós temos com Deus. É como se eu estivesse conversando com um de vocês aqui. Porque Deus, ele é seu pai, ele é seu amigo. Então, quando você ora, você não tem que ficar como um robô ali repetindo as coisas. Porque Deus, ele é um ser, ele é o seu pai. Você pode desabafar na presença dele. Você deve fazer isso. Principalmente em momentos de desânimo espiritual. Você tem que desabafar a sua vida, os seus pecados, os seus erros para Deus. Porque Deus, ele não vai te condenar, ele não vai te julgar. Porque Deus, ele é seu pai. Deus, ele não é um carrasco, ele é um pai. E às vezes, muita gente confunde Deus com um carrasco, porque Deus corrige, Deus castiga. Sim, mas isso é para o seu próprio bem, é para o seu crescimento espiritual. Porque Deus, ele quer que você cresça cada dia mais, para que você chegue a um nível que ganhe outras almas para Jesus, e as outras almas também venham adorar o Senhor. E ele quer o seu crescimento, ele não quer o seu desânimo, ele quer o seu crescimento. Ele quer o seu crescimento espiritual. E para isso ele vai ter que te corrigir. E a própria Bíblia diz que a correção dói. A correção de Deus dói. Tanto que diz que a princípio, a correção parece ser motivo de tristeza. Quando Deus te puxa a orelha, quando Deus te corrige, você vai ficar às vezes com raiva, você vai ficar triste, mas no final você vai ver que vai produzir um fruto pacífico de justiça. Deus vai te mostrar que essa correção, no final, vai ser motivo de gozo e não de tristeza. Deus vai te provar através da correção dele. Quando você corrige um filho que está indo para o caminho errado, às vezes você dá uma palmada nele ali e a criança pode até ficar com raiva, mas depois um dia ela vai entender. E talvez um dia você também vai entender o que está acontecendo na sua vida. Um dia Deus vai te mostrar o que é que Ele está fazendo. Um dia Deus vai te mostrar por que Ele não responde às suas orações agora. Um dia Ele vai mostrar o que está acontecendo exatamente na sua vida. Para mostrar que todo o tempo Ele esteve do seu lado. Mas então, como eu disse, a oração é quando nós conversamos com Deus. Quando nós falamos como se estivesse falando com uma pessoa aqui. Só que agora essa questão aqui, desse versículo, o salmista, ele não está orando a Deus. Aqui, se você for perceber, ele está fazendo um ato de fé.
Ele está dizendo para ele mesmo: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E é isso que nós temos que fazer nos momentos de desânimo espiritual. Vire para você mesmo e diga: espere em Deus, que eu ainda o louvarei. Diga para você mesmo, pegue versículos na Bíblia que você gosta, que você tem afinidade, e diga para você mesmo: espere em Deus. Eu vou esperar em Deus e eu ainda o louvarei. Porque é isso que está dizendo a palavra. Então, comece a repetir para você mesmo: espera em Deus, que eu ainda o louvarei. A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 40 e versículo de número 30: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então repita para você mesmo que os que esperam no Senhor correrão e não cansarão, caminharão e não fadigarão. Pegue na Bíblia versículos que você tem afinidade. É como eu disse, isso não é uma oração, é um ato de fé. Porque Jesus, quando ele quis combater a tentação no deserto, ele usava versículos contra o inimigo para combater. E você também pode usar como salmista. Talvez aqui ele não esteja combatendo em uma guerra espiritual, mas talvez ele esteja combatendo o desânimo, a desesperança. Então comece a repetir para você mesmo como um ato de fé. Creia na palavra que você vai correr e você não vai cansar. Existia um jogador, nós podemos usar a palavra de Deus em qualquer momento da nossa vida. Teve um jogador de futebol americano que ele estava em uma partida de futebol americano. E chegou um momento da partida em que o time dele estava perdendo. Eu não lembro mais o nome desse jogador de futebol. Mas chegou um momento dessa partida que o time dele estava perdendo. Aí ele lembrou dessa palavra aqui. Aqueles que esperam no Senhor correrão e não cansarão, caminharão e não fatigarão. Ele lembrou dessa palavra. Quando diz aqui correrão e não cansarão, caminharão e não fatigarão, eu creio que é no sentido espiritual, para você não desanimar espiritualmente. Só que ele usou essa palavra no momento daquele jogo. Ele creu que Deus, dentro dele, ia dar uma energia além da natural, uma energia sobrenatural para ele ganhar aquela partida. E foi isso que aconteceu. Ele lembrou dessa palavra e repetiu para ele mesmo. E creu que Deus ia dar uma força sobrenatural para ele. E ele, que já estava cansado fisicamente, ele arranjou forças de onde não tinha. E o time dele venceu aquela partida. Então, no momento que você estiver desanimado, no momento que você estiver cansado, repita para você mesmo essa palavra. Que Deus, ele vai te dar a força sobrenatural para vencer as guerras internas e também as externas. Porque muitas guerras que a gente luta são dentro de nós e outras guerras são fora. Mas Deus pode te ajudar a vencer tanto as guerras dentro de você como as de fora. É só você crer na palavra de Deus e, como um ato de fé, repetir essas palavras e crer nelas, que Deus vai te abençoar, Deus vai dar vitória. E olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8, falando em desânimo espiritual. Diz assim a palavra: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. A palavra aflição aqui, ela significa tristeza, ansiedade. E quantos não estão tristes, ansiosos, sem saber o que vai acontecer, sem saber que rumo o mundo vai tomar agora? Mas como eu disse a vocês, Deus, ele está no controle de tudo. Você pode estar até ansioso, estar aflito, estar triste, mas a palavra de Deus aqui diz aqui que você não está derrotado. Você pode estar desanimado, mas você não está derrotado. Porque existe um Deus que batalha pela sua vida. Existe um Deus que te ama.
E Ele não quer desistir de você. Não se entregue ao pecado, não se entregue ao mal, porque Deus, Ele te ama, e o amor de Deus é incondicional. Se você está desanimado, saiba que Deus, Ele não deixou nenhum dia de batalhar pela sua vida. Até mesmo os que estão lá fora, que ainda não conhecem a Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então quer dizer que o Espírito Santo está lá batalhando também, convencendo os pecadores do pecado para que eles venham para Jesus Cristo. Para provar que Deus, Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua vida. Muito mais vocês que estão aqui, porque errar todo mundo erra. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo tem suas falhas, seus defeitos. O que nós não devemos é achar que por causa de um erro, por causa de um pecado, tudo está perdido, tudo está jogado. Porque Deus não pensa assim. O homem pode até pensar, mas Deus não pensa assim. Ele não desiste da sua vida. Porque se Deus quisesse, Ele poderia matar todo mundo que não crê nele. Mas Ele dá chance. Ele está dando chance. Porque senão Ele já tinha destruído o mundo já. Tinha levado só os seus. Mas Ele ainda está dando chance. Mas como eu disse numa pregação anterior, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que as pessoas lá fora se percam sem conhecer Jesus, sem se voltar para Ele. Deus não tem prazer disso não. Eu acho que o desejo de Deus é, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos venham conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser salvos. É por isso que Ele não desiste da sua vida, porque o amor de Deus é incondicional. E se você está desanimado, saiba que Deus, Ele não desanimou de você, porque você é um sonho, um projeto de Deus, que se materializou aqui, ó. É um sonho que Deus um dia colocou no papel, e hoje está aqui. Você é criação de Deus, é o que Deus criou e que Deus ama. Você está aqui porque você foi sonho de Deus. E o inimigo vai tentar te dizer o contrário. As pessoas lá fora vão tentar distorcer essa imagem de Deus, sobre o que Deus pensa da sua vida. Porque o homem é imperfeito. Eu sou imperfeito. O homem é imperfeito. E às vezes a gente age de uma maneira que as pessoas lá fora olham para nós e perguntam, será que Deus é assim? Quando a gente age de uma forma negativa, as pessoas olham para a gente e falam assim, será que Deus é assim? Porque se for, eu não quero servir Ele não. Porque as pessoas acham que o homem é igual a Deus. Por mais que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas quando a gente peca, nós não temos nada a ver com Deus. Mas quando a gente se entrega totalmente a Deus, totalmente ao Senhor, e vive uma vida, não a nossa vida, mas a vida de Deus, aí as pessoas olham lá fora e dizem, se essas pessoas forem igual a Deus, então eu quero servir Deus também. Então nós temos que entregar a nossa vida totalmente para Deus, para que Ele nos ajude a vencer esse desânimo que vem sobre a nossa vida, porque vem, qualquer momento da sua vida, às vezes o desânimo vai vir. Você pode estar em qualquer momento que seja, cheio do Espírito Santo, mas às vezes se você não usar a fé e crer que o Espírito Santo está dentro de você, talvez você não vai sentir Ele. Você não vai sentir a presença do Espírito Santo. Então não deixe que o inimigo use essa artimanha de te vencer através do desânimo. Use a sua fé, creia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E no mesmo versículo continua. Porque se você não crê em Deus, porque Deus é uma pessoa invisível, se você usa a sua fé e crê em Deus, em alguém que é invisível, aí sim você tem fé.
Só de você crer em Deus, você tem fé, você já está agradando a Deus. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em acreditar em alguém que é invisível. Mas se você crê em Deus que é invisível, você já tem fé. Você já está agradando a Deus, porque você tem fé. Você crê em alguém que é invisível. Então não deixe que o inimigo venha te vencer através do desânimo. O desânimo é um sentimento que vem na sua vida. Creia que o Espírito Santo habita dentro de você. Creia que Deus é um Pai, um Deus de amor. E Ele não tem prazer que você se perca. Quando você peca, Deus se entristece, é claro, Ele se entristece porque Ele sabe que o pecado vai te destruir. Ele sabe que o pecado destrói a sua vida. Mas Ele te corrige porque Ele te ama. Ele te diz que o pecado é ruim, que o pecado não é bom para você, porque o pecado te destrói. E Deus não quer ver a sua vida destruída. Deus não quer ver a sua vida perdida. Então creia que o amor de Deus ele é incondicional. Ele te ama. Se você olhar lá para fora, lá para o céu, você vê aquele tanto de estrela, a lua. Tem tantas pessoas importantes no mundo. O presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil. Mas Deus se importa comigo, com você. Pensa para você ver a grandeza do mundo, tudo que Deus criou, as pessoas importantes, e Deus se importa com você. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus ele é amor, e Ele importa com a sua vida. E Ele não quer ver que nenhum de vocês se percam, nenhum de vocês venha a ser vencido pelo desânimo espiritual. Aí continuando o versículo aqui, diz assim: algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Quantas vezes você não já teve dúvida se Deus te ama? Quantas vezes você não ficou em dúvida se você é ou não é cristão? Mas a Bíblia diz aqui, mas nunca ficamos desesperados. Não precisa te desesperar, sabe por quê? Porque Deus ele te ama. A dúvida é algo que o inimigo coloca no seu coração. Mas se você crê na palavra de Deus, crê que Deus te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Crê que a Bíblia diz que Deus ele tem pensamentos de paz e de prosperidade para a sua vida. E não pensamentos de desgraça. Como diz a palavra em Jeremias. Creia nessa palavra. E não deixe que o desespero tome conta da sua vida por causa de uma dúvida. Porque o inimigo lança dúvidas sobre a sua vida. Aí continua, temos muitos inimigos. Mas nunca nos falta um amigo. Então inimigos nós temos, tanto inimigos espirituais, como inimigos, pessoas também, que são usadas pelo inimigo. Às vezes tem pessoas que tentam te desanimar, tentam te colocar para baixo, às vezes até porque não sabe o que faz. É por isso que Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas te jogam setas, te dão facadas pelas costas, espiritualmente. Mas Deus sempre manda um amigo para te ajudar. Pode ter certeza que no momento que você estiver mais precisando, se você crer nessa palavra, Deus vai mandar um amigo para te ajudar. Temos muitos inimigos, mas também temos amigos. Só que às vezes a gente não para observar que tem pessoas que estão ali para te ajudar. Às vezes tem pessoas que te dão uma palavra mais dura. Uma pessoa que vira para você e fala assim: se você continuar assim, você vai perder sua família, vai perder a sua vida, vai perder os seus amigos, vai perder o seu emprego. Aí tem pessoas que viram para você e falam isso. Aí você fica com raiva, fala: não, esse aí não é meu amigo não. Aí você acha que os amigos verdadeiros da sua vida é aqueles que te dão tapinha nas costas e falam assim: continua nesse caminho aí, continua nessa vida aí que vai dar tudo certo. Só que a Bíblia diz que existem caminhos ao homem que parecem caminhos direitos, mas no final são caminhos de morte.
Então não deixe que os falsos amigos, às vezes até por não saber o que está fazendo, te leve para o buraco. Deixe que os verdadeiros amigos venham a te corrigir, porque Deus é assim. E às vezes Deus usa pessoas para te falar a realidade, para te falar o que é correto. Por mais que seja uma palavra dura, uma palavra que às vezes a princípio vai te magoar, mas é para o seu próprio bem. Deus envia amigos verdadeiros. E diz assim: às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, ser feridos espiritualmente, às vezes tem gente que recebe uma palavra de alguém que menos esperava. Uma palavra de alguém que você ama. Se fosse numa guerra, numa batalha, uma pessoa que levou uma espadada no peito, às vezes vai demorar 6, 7 meses, 1 ano, para ser curado. Mas tem pessoas que às vezes recebem uma espadada no mundo espiritual. Às vezes uma pessoa que você menos espera, chega para você e te trai. Te diz uma palavra que vai te ferir, uma palavra que vai, como diz a palavra aqui, que vai te ferir gravemente. Mas eu te digo uma coisa, você não será destruído. Pode até demorar. Você se recuperar dessa palavra, você se recuperar dessa traição, de alguém que você menos esperava. Às vezes, uma situação que você teve na vida, que você passou, que te entristeceu, pode até demorar. Mas você não será destruído enquanto você permanecer com Jesus Cristo. Porque Deus, Ele cura as suas feridas. Deus, Ele te sara. Só que o que acontece é o seguinte: tem pessoas que são feridas, ao invés deles irem para quem cura, para quem tem o remédio para curar a dor, para curar as feridas, eles vão para outros lados. Eles saem da presença de Deus. Mas saiba que se você continuar firme na presença de Deus, essas feridas serão saradas. Você não será destruído. Só que se você sair da presença de Deus, aí talvez que o inimigo vai abrir ainda mais essa ferida. Talvez o inimigo vá usar pessoas que a princípio vão te enganar, vão te levar para caminhos tortuosos, você vai achar que a sua ferida está curando. Mas na verdade aquilo ali é só uma enganação. Essa ferida que foi aberta, se você sair da presença de Deus, tem falsos amigos que vão, às vezes, te dar uma morfina, um remédio ali que vai disfarçar a sua dor, mas ela não vai ser curada. Os caminhos vão ser caminhos de morte, caminhos de perca, e essa ferida vai se abrir ainda mais. Mas não saia da presença de Deus, para que você não desanime. Para que o inimigo não coloque esse desânimo e você venha a ser destruído. Para que o inimigo venha te ferir e você venha a ser destruído. Continue na presença de Deus. Continue firme com Jesus Cristo. Pode até demorar, mas essa ferida vai ser curada. De uma forma ou de outra. Você vê que José, ele foi jogado pelos irmãos, a própria família dele, no fundo de um poço. Imagina uma cisterna, um poço escuro. Provavelmente José era um jovem, um adolescente num poço escuro, jogado naquele poço pela própria família. Eu acho que a ferida de José não foi nem física, não. Quando ele caiu naquele poço lá, ele pode ter dado uns arranhão ali, mas a ferida maior dele foi a ferida espiritual. Mas José, ele nunca negou a Deus, nunca saiu da presença de Deus. E Deus às vezes usa situações para curar a sua ferida. E foi assim que aconteceu com José. Ele foi de escravo a governador. Deus curou as feridas dele através de uma situação. E Deus tem situações para a sua vida. Ele tem bênçãos para te dar, desde que você permaneça na presença dele, para que ele cure as suas feridas.
Porque a Bíblia está dizendo aqui que às vezes somos gravemente feridos. E você vai ser ferido às vezes. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai receber uma ferida grave. Mas a própria Bíblia está dizendo aqui que às vezes somos gravemente feridos. Porque se você fosse lutar uma guerra hoje em dia, uma guerra real mesmo, você corria o risco de ser ferido. E às vezes ser ferido gravemente. Mas quem continuasse, seja numa guerra física ou espiritual, quem continuava na presença de Deus, Deus curava as feridas. Você pode perceber que em toda a palavra, toda a Bíblia, todo mundo que saía da presença de Deus, no final era caminho de morte. Era caminho de desgraça, era caminho de batalha que não tem fim. Era caminho de sofrimento. Com Deus também a gente sofre, a gente passa por aflições. Mas o caminho fora da presença de Deus é um caminho que o sofrimento não tem fim. Tanto nessa vida quanto na outra. É um sofrimento que não tem fim. É uma vida só de desgraça. Para você ver onde que o nosso país está indo. Porque está deixando de seguir os princípios de Deus. Está deixando de adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus realmente como Ele merece, de viver uma vida santa. As pessoas hoje em dia acham que tudo é brincadeira. Deus tem amor pela vida dessas pessoas, Ele quer que eles se salvem. Mas Deus também é justo. E vai chegar uma hora que Deus vai ter que executar a justiça dEle. Deus está dando chance porque Ele ama. Mas vai chegar uma hora que Deus vai ter que executar a justiça dEle. E as pessoas vão pagar, e pagar caro, pelo que elas estão fazendo com o Evangelho de Cristo. Porque a própria Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então tem pessoas que vão pagar caro pelo que eles estão fazendo com o Evangelho. Então não saia da presença de Deus, seja pelo qual motivo for. Porque se você pecou e chegou aqui na igreja e tem alguém te julgando, a própria Bíblia diz que quando a gente arrepende tem festa no céu. Então não ligue para o que essa pessoa está dizendo. Ore por ela. Talvez, como a Bíblia diz, talvez ele não saiba o que está fazendo. Se você errou, se você desanimou, retorne para a presença de Deus. Não ligue para o que as pessoas estão pensando. Ligue só para o que Deus pensa de você. Porque Deus, Ele não tem prazer que você se perca, Ele não tem prazer que a sua alma seja jogada no inferno, Ele não tem prazer nenhum nisso. Ele só faz isso porque Ele é justo. E Ele tem que executar essa justiça. Então, creia que Deus, Ele tem amor pela sua vida. E creia nessa palavra, que se você for gravemente ferido, você não vai ser destruído. E olha o que diz aqui a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 16. Por isso não desanimamos. Se quiser colocar na nova linguagem de hoje, para ficar igual. Eu não sei se você está abrindo aí. Tá não, né? Não tem problema não. Diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Às vezes, você erra, você peca. Às vezes por descuido. Às vezes por não acreditar que Deus te ama, e não acreditar que você está cheio do Espírito Santo, porque o inimigo conseguiu colocar um desânimo no seu coração. Às vezes você fez isso por não saber o que estava fazendo. Mas como a Bíblia diz aqui, por mais que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova dia a dia. Se você crê em Deus, se você crê no Espírito Santo de Deus, o seu interior vai se renovar a cada dia. Se você busca a Deus, você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa renovada. Em Lamentações, capítulo 3, e versículo de número 33, diz assim,
mesmo que Deus deixe uma pessoa sofrer, Ele também vai mostrar o seu amor a essa pessoa, porque tem amor demais para dar. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza ao homem. Então Deus disse aqui, ó, mesmo que Ele deixe uma pessoa sofrer, Ele também vai mostrar o seu amor. Ele não tem prazer no seu sofrimento, não tem prazer na sua tristeza. Mas a própria palavra diz que a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento. E a tristeza do mundo não. A tristeza do mundo opera morte. Então, às vezes, Deus permite que você passe por sofrimento, por tristeza, para que você se arrependa e venha experimentar o melhor de Deus. E venha experimentar o maior presente que Deus tem para a sua vida, que é a salvação. É o foco de Deus, é a sua salvação. E às vezes Ele vai permitir que você fique triste, você passe por sofrimento, para que você venha enxergar que só Deus pode tudo. Que só Deus Ele pode te dar a salvação. Situações de sofrimento, Deus usa somente para isso. É pelo seu amor que Ele tem pela sua vida. Porque Ele não tem prazer, aqui está dizendo, ó, Ele não tem prazer em dar sofrimento e tristeza a um homem. Porque se o homem já nascesse pronto, eu creio que Deus não ia permitir você passar por sofrimento, por tristeza. Mas a gente não nasce pronto. Se Deus deixar a gente jogado, se Deus não dá correção, não permitir situações de sofrimento, onde que a gente vai parar? A gente vai parar nos desejos da carne. A gente vai começar a virar e falar, não, assim, eu quero os meus sonhos e o resto que se lasque. Eu quero a minha vida e as outras vidas que se lasque. Deus não quer isso de você. Deus tem sonhos para você, mas os sonhos dele. Porque os sonhos de Deus não são sonhos egoístas, para só você mesmo. Às vezes Deus pode vir aqui hoje e despejar uma riqueza de 5 milhões de reais na mão de alguém. Talvez essa pessoa vai pegar essa riqueza e nunca mais vai voltar na igreja. E Deus não quer isso. Eu acho que se a pessoa já nascesse pronta já, Deus já ia chegar e dar lá a riqueza. Fala, toma 10 milhões aí. Aí a pessoa ia pegar aqueles 10 milhões e ajudar milhões de pobres, milhões de pessoas que precisam. Mas o problema é que a gente não nasce pronto. E para isso, às vezes, Deus tem que usar situações de sofrimento, para nós passarmos e reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus salva. Porque se Deus deixasse a gente jogado, é como se fosse uma criança, né? Uma criança sem correção. Uma criança sem correção vai ficando rebelde, achando que pode tudo, até o dia que a criança vai virar e falar assim, tudo posso em mim que me fortalece. Se a criança ficar sem correção, ela vai ser assim. E eu trabalho com isso, eu vejo que na prática é assim. Porque, infelizmente, hoje em dia, menores de idade não tem correção. Muitos não têm correção do pai e da mãe. Aí chega, começa a cometer crime porque acha que tudo pode. E não tem punição da lei também. Aí vai só crescendo. Eu acho que só falta o momento que algum vai chegar e falar, tudo posso em mim que me fortalece. É porque quando a criança fica sem correção, quando nós que somos de Deus ficamos sem correção, nós começamos a seguir caminhos tortuosos, caminhos de morte. Nós começamos a dar lugar para a nossa carne. E às vezes você não percebe isso. Você não percebe. Você começa a ser vaidoso, começa a querer aparecer, só que você não percebe isso. Quando você chega a perceber, já é tarde. Você já está destruído, porque a Bíblia diz aqui que você não é destruído quando você é gravemente ferido, mas quando você fica na presença de Deus. Porque quando você se entrega à vaidade, quando você se entrega aos desejos da sua carne, aí sim você será destruído. Espiritualmente você vai ser destruído. Mas então permaneça na presença de Deus. Não siga os seus sonhos, não siga os seus desejos. Siga os sonhos e os desejos de Deus.
Porque Deus tem sonhos lindos. A palavra diz que os pensamentos de Deus para a sua vida é pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade. Ele tem sonhos lindos para a sua vida. Mas se o Brasil, se o mundo rejeitar a presença dele, vai chegar um dia que Deus vai ter que executar os seus juízos. E todos nós vamos sofrer. Você pode pegar a Bíblia, da primeira página até a última, e perceber que sempre foi assim. Sempre que uma nação rejeita a Deus, sempre que uma nação sai da presença de Deus e deixa de viver os princípios de Deus, todos sofrem. E sofrem muito. Muito mesmo. A Venezuela chegou a mais de 90% de pobreza. E eu fui saber as raízes da religião lá. Eles disseram que lá, a base deles é bruxaria, é macumbaria. Essas são a base. Uma nação que rejeita a Deus não tem outro caminho a não ser esse caminho. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus, ele sempre quis ajuntar o povo de Deus como se fosse uma galinha quando ajunta os pintinhos. A Bíblia diz aqui, eu não lembro qual versículo que era mais. Que Deus, ele sempre quis ajuntar o seu povo como se fosse uma galinha que ajunta os seus pintinhos, para que a gente fique debaixo das asas e da proteção de Deus. E a nação que se rende a Deus, a nação que serve a Deus e que segue os seus princípios, é como se fosse isso. É como se fosse uma nação debaixo das asas de Deus. Deus sustenta, Deus cuida, Deus dá paz. Mas a nação que rejeita a Deus é só sofrimento. É só sofrimento. Deus permite o sofrimento para ver se as pessoas se voltem para Ele e vejam que só Deus está no controle de tudo. Porque quando a gente acha que está no controle, a princípio pode até dar certo. Mas depois, quando as coisas começam a dar errado, quando o avião começa a cair, todo mundo grita a Deus. Quando está no avião, não tem nenhum ateu, né? O avião está caindo, não tem nenhum ateu. Até quem nunca ouviu falar às vezes ouve falar na hora lá, fala, quem é Deus? O Criador. Fala, não, então Ele me ajuda então. Quando o avião está caindo, quando a nação está indo de água abaixo, todo mundo lembra do Criador. E às vezes é por isso que Deus permite o sofrimento. Para que você lembre do Criador e volte a sua vida para Ele. É como eu disse, as coisas podem começar a dar certo a princípio, quando você sai da presença de Deus. Mas no final é caminho de morte, é caminho de sofrimento. Você vai ver só sofrimento na sua frente. É só sofrimento, como na Venezuela. Muitas pessoas da Venezuela fugiram para o Brasil. E o Brasil, ele estava indo para o mesmo caminho. Agora eu espero que as pessoas aprendam a lição, se volte para Deus, glorifique e exalte o nome do Senhor e se volte para Ele. E não deixe que o desânimo venha a te vencer. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês sobre desânimo espiritual. Pela situação que nós estamos passando hoje em dia, Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer para vocês, para mostrar que o desânimo é algo que o inimigo tenta colocar no seu coração. E nós vamos vencer isso com a fé. Então tenha fé. Creia na palavra. Creia que a palavra diz que quando você é gravemente ferido, você não será destruído. Isso é por fé. Muitas pessoas que estão gravemente feridas espiritualmente, mas tenha fé. Creia. Que a palavra diz que você não será destruído. Deus vai restaurar. Deus vai te curar. Deus vai sarar as suas feridas. Deus vai tirar esse desânimo da sua vida. Esse tempo vai passar. No momento de Deus, Ele vai tirar. Esse momento vai passar. Enquanto isso, usa a sua fé. Não precisa sentir. Tem culto que a gente sente a presença de Deus, a gente chora, é maravilhoso. Mas tem culto aqui que a gente não sente nada, a gente não chora. A gente não escuta Deus falar, mas preste mais atenção na palavra. Creia que Deus fala em todo momento, em tudo. Em cada detalhe Deus está falando. Creia nisso. Não deixe que o desânimo tome conta da sua vida.
o desânimo espiritual. Porque Deus tem vitória para te dar, amém? Vamos estar fazendo uma oração para que Deus também esteja abençoando essas famílias lá que acidentou, não sei se morreu alguém, mas que Deus esteja abençoando os familiares lá que estão preocupados, as pessoas que acidentaram lá, se tiverem sofrido alguma lesão, alguma coisa, que Deus esteja abençoando, esteja ajudando a passar por essa situação, e que o pastor Rodrigo também seja trago em paz aqui para a cidade de Candeias. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui neste momento para te adorar, te exaltar, Senhor. Porque só o Senhor é dono de tudo, ó Deus. Só o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Que o Senhor não esteja deixando, ó Deus, que nós venhamos a se entregar ao desânimo espiritual, ó Deus. Que nós possamos crer na Tua palavra, ó Deus. Porque a Tua palavra, a Bíblia diz que a Tua palavra não volta vazia. E quando nós dizemos para nós mesmos, espera em Deus, nós vamos crer pela fé, que nós vamos esperar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor vai nos resgatar, o Senhor vai nos tirar do desânimo, ó Deus. Abençoe essas famílias que estão preocupadas, com esses que se acidentaram, ó Deus. Que o Senhor esteja consolando o coração deles. Se tiver alguma pessoa machucada, Deus, o Senhor esteja lá agora visitando essas pessoas, Deus. Esteja curando, esteja ajudando a passar por esse momento difícil, ó Deus. Em nome de Jesus. O Senhor esteja trazendo o pastor Rodrigo em segurança aqui para a cidade de Candeias e toda a sua família, Deus. Que o Senhor trabalhe essa palavra no coração de cada um de nós. Porque eu sou apenas um instrumento, ó Deus, mas o Senhor é o autor da vida, ó Deus. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja trabalhando essa palavra nos corações de cada um de nós, para que nós venhamos a vencer pela fé todo o desânimo espiritual, ó Deus. Tudo que tentar nos atrapalhar, tudo que tentar nos tirar da presença do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Derrame as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a te adorar, a te exaltar, para que as pessoas lá fora vejam que nós temos um Deus que tudo pode, ó Deus. Um Deus que faz o impossível, um Deus que abriu o mar vermelho e pode abrir o mar da corrupção, tirar a corrupção desse país, para que esse país venha a crescer cada dia mais, espiritualmente, que o Evangelho venha crescer nessa nação, para que nós possamos enviar missionários para outras nações e alcançar estes povos, ó Deus. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada para a vida de cada um que está aqui e de todos os que estão assistindo, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu ministro as Tuas bênçãos sobre cada vida que aqui está e das que estão assistindo, para a honra e glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.